Meus irmãos, não há riqueza maior do que aprender a palavra de Deus. Não há riqueza maior, não é? O ouro e a prata o ladrão pode levar, mas o conhecimento ninguém pode roubar de você. E a Bíblia diz: conheçamos e o que, meus irmãos? Prossigamos em que, meus irmãos? Conhecer ao Senhor. E também diz: o meu povo pereceu, porque lhe faltou o que, irmãos? Conhecimento. Pastor Antônio Rego Barros, de saudosa memória, que foi presidente aqui por quase 30 anos, depois dos missionários, ele dizia que um crente ensinado ganha 100. E 100 crentes sem doutrina se desviam todos 100. Então, a igreja doutrinada, ela fica vacinada contra heresias, contra seitas, novidades, modismos. Uma igreja doutrinada não é levada por vento de doutrina. O vento pode soprar, mas o crente não é levado porque ele está firme na rocha. Quem diz amém? Meus irmãos, nós estamos estudando, hoje já estão fazendo alguns dias, porque na outra terça-feira Deus mandou um pregador, e a semana passada Deus mandou outro, então essa é a terceira terça-feira que eu falei. Nós estamos estudando, irmãos, milagres, começamos a estudar os milagres em Atos. E nós vimos o primeiro grande milagre, foi de cura, foi do aleijado da Porta Formosa. E nós aprendemos que os milagres não cessaram. Quem está lembrado disso? Quem está lembrado? Nós não somos cessacionistas. O que é o cessacionista? É aquele que diz que os dons espirituais cessaram com a morte dos apóstolos, com o encerramento do cano, com o encerramento do livro do Apocalipse. Os cessacionistas, eles dizem que cessou. Não tem mais milagre, não tem mais dons espirituais, não tem mais línguas, não tem mais profecias, não tem mais palavra da ciência, palavra do conhecimento, não tem mais interpretação de línguas, não tem mais discernimento dos espíritos, o que é um verdadeiro absurdo. O que é um verdadeiro absurdo? Porque enquanto a igreja estiver na terra, a igreja precisa dessas ferramentas. A Bíblia diz que os dons só vão cessar quando vier o que é perfeito. Aí eles dizem, o perfeito é o encerramento do cano das Escrituras. Não. O apóstolo continua dizendo, então o veremos face a face. Os dons só vão cessar quando Cristo aparecer. Aí não vai precisar mais de dons. Quando Cristo voltar, não vai precisar mais de línguas, nem de profecias, nem de nada disso. Mas enquanto a igreja estiver na terra, precisa. O que acontece é que os dons, eles são sazonais. Eu já expliquei para vocês. Eles são cíclicos. Tem época que aparece e tem época que desaparece. Tem época que são abundantes e tem época que são em menor intensidade. Na própria Bíblia, eu já falei para vocês, uma recapitulação. Os irmãos estão lembrados que no Antigo Testamento houve 2 grandes períodos de milagres. 2 grandes períodos, e os demais períodos não houve grandes milagres. Houve milagres, mas com menor intensidade. Os 2 períodos, quem lembra quais foram os 2 períodos de grandes milagres no Antigo Testamento? 2 períodos de milagre, um milagre atrás do outro, um milagre atrás do outro. Quem lembra? Primeiro ciclo. Moisés. As 10 pragas do Egito e a caminhada pelo deserto. Era um milagre após o outro. Foram cerca de 40 anos de milagres efusivos, milagres muitos. Depois do tempo de Josué, houve milagre, mas já não foi
como no tempo de Moisés. Já não foi como no tempo de Moisés. Aí passa o tempo de Josué. Vem o tempo dos juízes. Houve milagre. Mas também não foi como no tempo de Moisés. Aí depois vem o tempo de Elias e Eliseu. Aí volta um derramamento de milagre, um após o outro. Outro ciclo grande de derramamento de milagres. Termina o tempo de Elias e Eliseu. Então vem milagres, mas já não são tantos. Quando é que volta o grande tempo de milagres? Quando é que volta? Já no Novo Testamento? Cristo. Com o ministério de quem? Com o ministério de Jesus, do Senhor Jesus. Aí é um milagre após o outro. Depois do tempo dos apóstolos. E na história da igreja existe tempo de milagres com maior intensidade. Os milagres não cessaram. Existem tempos de maior intensidade e de menor intensidade. Até os cessacionistas, pasmem, até os cessacionistas recebem milagres. Eles não creem em milagre, mas recebem. Por exemplo, na África do Sul, tem a igreja reformada. A igreja reformada é uma igreja cessacionista. É uma igreja calvinista, cessacionista, que na teologia deles, os milagres cessaram. Mas Deus mandou um avivamento na África do Sul, entre eles, entre os reformados. Deus mandou um avivamento que cego via, aleijado andava, mudo falava, paralítico andava, mesmo na teologia deles, achando que o tempo dos milagres cessou. Mas Deus, para tirar o catarro deles, quem já ouviu essa expressão? Quando a pessoa vai fazer uma coisa por desaforo, diz, eu vou fazer isso para tirar o seu catarro. Não é assim? Pois Jesus, para tirar o catarro deles, fez milagres. E até hoje, há uma missão lá, na África do Sul, não é da Assembleia de Deus, nem de uma igreja pentecostal, não. De uma igreja reformada. E o Senhor fez um grande avivamento com salvação de almas e milagres e maravilhas. E muitos cessacionistas do Brasil vão lá. E ainda hoje tem milagres, já não é como nos anos 60. Ainda hoje tem milagres, mas já não é como nos anos 60. Uma missão parece que entre os Zulus. Uma tribo de Zulus. Quem já ouviu falar de uma tribo chamada Zulus? Quem já ouviu falar? Pouca gente. É lá na África do Sul. Tem uma tribo de Zulus e entre eles, entre cristãos reformados que acreditam que os dons cessaram, Deus fez uma surpresa e fez muitos milagres no meio deles. Então, se alguém disser para você que os dons cessaram, é verdade? Se alguém disser para você que os dons cessaram, é verdade ou não? Não. Não é verdade. Agora, existem ciclos de tempos de milagres mais e de tempo de milagres menos. No momento, nós estamos num tempo de milagres menos. Lamentável. Pastor Isoldo, me explique por quê. Eu não tenho explicação. Sinceramente, eu não tenho explicação. Não tenho. Alguém alega assim, é porque há 40 anos havia mais temor, há 40 anos havia mais santidade, há 40 anos havia mais isso, havia mais aquilo. Meus irmãos, mas há 40 anos, há 50 anos também havia problemas. E problemas gravíssimos. Quem nasceu no Evangelho sabe. É verdade ou não é, irmãos amados? Quem nasceu no Evangelho sabe que os problemas não começaram agora. E Jesus operava milagres. Então, eu não tenho explicação para dizer por que tem tempo que tem mais, tem tempo que tem menos. Eu não tenho. Eu tenho que ter humildade e dizer, olha, chegou o meu limite. A teologia não me diz, não me explica totalmente. Por que isso, por que aquilo. Porque, irmãos amados, eu vou contar para vocês um milagre que eu vi aqui, de uma família de outro estado do Rio Grande do Norte. Eu vi aqui nesse púlpito, não era esse móvel, era outro móvel, mas eu ouvi contar, irmão, quando Deus quer operar, é mistério. É mistério. Diz que no Rio Grande do Norte adoeceu uma criança de uma doença degenerativa e o pai é evangelista. Eu ouvi o pai falando aqui, o pai evangelista. E a criança com a doença degenerativa, os irmãos sabem como é que fica, e abalaram o Rio Grande do Norte. Os pastores de vida mais consagrada oraram, os círculos de oração oraram,
Isso faz mais de 40 anos que eu ouvi esse testemunho e já fazia mais tempo. Aos círculos de oração oraram, os presbíteros ungiram, pedido de oração, abalaram o estado, fora do estado pedindo oração, e o menino com a doença de degeneração, como a gente matuto diz, encriquiando. Não é assim que diz, né? Nós matutos dizemos que está encriquiando é quando a pessoa está diminuindo, murchando. Meus amados irmãos, e um dia tinha um crente, um itinerante, que enrolão da marca maior. Tomava dinheiro emprestado, não pagava. Mentiroso. E passou lá. Aí foi para a escola dominical. Todo mundo já conhecia a má fama dele. Ele era de outro estado. Só não vou dizer o estado de onde ele era, para não manchar o estado de onde ele era. Lá do Sudeste. E passou lá. Aí, quando terminou a escola dominical, chegou lá perto do pai. O pai do menino era evangelista. Estava na escola, o menino em casa, doente. E ele disse: irmão, cadê seu menino? Já foi curado? Disse: foi não. Disse: pois eu vou almoçar na sua casa e vou orar. E Jesus vai curar. O pastor disse: meu Deus do céu, só vai serrar minha boia. Jesus não ouve gente crente santa, vai ouvir um desmantelado desse. Irmão, e não é que foi? Chegou lá, comeu a boia do pastor. Dia de domingo, quando terminou, disse: cadê o menino? E o pai: meu Deus do céu, não está vendo que não vai haver cura? Deus mandou eu vir orar. Irmão, e não é que impôs as mãos, ungiu o menino, e o menino é um rapaz, é um homem feito, casado, já deve ser avô. Os santos oraram, Deus não viu, o desmantelado orou. Quem é que pode entender? Eu ouvi isso aqui neste altar. Eu estava sentado ali naquele canto quando ouvi isso. Não é que Deus está aprovando o desmantelo, não. Não é que Deus está aprovando o desmantelo, é que as coisas são mistério. A soberania de Deus é mistério. Glória a Deus, só tem uma explicação. Soberania de Deus, Ele faz o que Ele quer com quem quer. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nós vimos que os milagres são cíclicos. Quem aprendeu esta palavra? Quem ouviu essa palavra? O que quer dizer uma coisa cíclica? É uma coisa que hoje aparece, amanhã não, depois aparece de novo. É uma coisa que roda, é uma coisa que gira. Não sabemos explicar. Agora, os milagres não cessaram. Os milagres só vão cessar quando o que é mortal se revestir da imortalidade. E o que é corruptível se revestir de quê, irmãos? Da incorruptibilidade. Então, tragada foi a morte na vitória. Meus irmãos amados, Jesus prometeu. Por que os milagres não cessaram? Vamos ver São João 14, 12. São João 14 e 12. Uma promessa de Jesus sobre milagres. São João 14 e 12, por gentileza. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Quem pode dizer amém? Quem foi que fez essa promessa? Jesus. Jesus disse: quem na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará o quê, meus amados irmãos? Maiores. Vamos fazer uma prova. Vamos fazer uma prova bíblica bem pertinho. Quando Jesus subiu para o céu, você sabe quantos crentes ele deixou na terra? Quem sabe dizer quantos crentes Jesus deixou na terra? Está escrito em 1 Coríntios 15, o número de crentes, discípulos de Jesus. 500 crentes. Jesus passou 3 anos para ganhar. Não é que ele não tenha poder, não é que ele não seja Deus. É um mistério. Ele passou 3 anos pregando, 3 anos e meio, e arrolou 500 membros. Foi embora para o céu. Mas ele disse: quem crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores. 50 dias depois que Jesus subiu para o Pai, Pedro pregou no dia de Pentecoste, e de uma vez só, quantas almas creram em Jesus? Quase 3.000 almas. Pronto. Olha uma obra maior. Quase 3.000 almas. Aleluia. Aleluia.
Glória a Jesus. É só ele querer. É só ele determinar. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Quem crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Então o milagre não cessa nunca, porque Jesus disse: eu vou para meu Pai, eu vou interceder e eu vou dar poder a vocês para vocês fazerem milagres maiores. E o interessante é que Jesus não fica com ciúme. Interessante, Jesus não fica com ciúme. Por quê? Porque você tem que atribuir a quem o milagre? Quando você curar alguém, quando você impor as mãos e orar e curar, hein? Atribua a quem, meus amados irmãos? E se você se exibir e pensar que foi você? Hein? Jesus, você vai criar asa, Jesus vai pegar uma tesoura de aparar grama e vai cortar a sua asa. Vai ficar só os cotoquinhos, glória a Jesus. Então, meus irmãos amados, os milagres, eles são virtudes do século futuro. Milagres são virtudes do século futuro. Vamos aí, se Hebreus 6 e 5, vamos dar um pulo aqui no versículo. Hebreus 6 e 5, glória a Deus. Hebreus 6 e 5, por gentileza. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. É bom ler o anterior para nós entendermos melhor. O versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Pronto. Virtudes, Paulo, ou melhor, o autor da carta aos Hebreus, ele diz que milagres, curas, são virtudes do século futuro. Olhe para cá. Quando você recebe uma cura, é um poder que vem do alto, que vem do céu, para mostrar como vai ser na eternidade. Na eternidade todos nós teremos saúde, na glorificação, depois da ressurreição, depois do arrebatamento, teremos corpos saudáveis, sim ou não? Sim. Quando você está morrendo, doente, e alguém ora por você, ou você mesmo ora, ou Jesus lhe cura diretamente, você está provando um pouquinho do futuro. A Viva. Lê na Bíblia Viva. Pastor Múcio está sugerindo a leitura na Bíblia Viva. E sabem como é boa a palavra de Deus e sentiram as forças poderosas do mundo que está para vir. As forças poderosas do mundo que está para vir. E sentiram as forças poderosas do mundo que está para vir. Os dons espirituais já são um pedacinho adiantado do que a gente vai receber no futuro. Glória. O autor da carta aos Hebreus, ele diz que os dons espirituais é um adiantamento. Vamos usar uma linguagem brasileiríssima, é uma amostra grátis. Aleluia. Lá, a Bíblia diz que lá no céu é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Quando Jesus lhe batiza com o Espírito Santo, olhe para cá. Quando você recebe o batismo no Espírito Santo, o real batismo, você está desfrutando de poderes, virtudes do futuro. É um pouquinho da alegria que você vai ter no céu, que Jesus já está dando uma amostra grátis aqui na terra. Aleluia. Quando você é um crente que tem o dom da palavra da ciência, quando você é um crente que tem o dom da palavra da sabedoria, você já está gozando de um pouquinho da ciência e da sabedoria que você vai ter quando chegar lá em cima. Aleluia. Então os dons espirituais são virtudes do século futuro. São poderes que vêm do céu
antecipando, uma igreja verdadeiramente pentecostal, ela já goza um pedaço do céu na terra. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Uma igreja verdadeiramente pentecostal, ela já goza virtudes do século futuro. Quer dizer, o que tem lá, Deus já manda adiantado. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. É o penhor. O que é um penhor? É um adiantamento de pagamento. É ou não é um penhor? É ou não é? Você vai na Caixa, ou no Banco do Brasil, ou em qualquer outra instituição bancária, e você pega um empréstimo. Aí eles querem que você tenha de garantia para deixar aqui, se eu tenho um relógio Rolex. Quanto custa um relógio Rolex? 2.000? Olha Jesus. Vai comprar um Rolex com 2.000. Para começar de 22.000, de 30.000. Para começar. Diz que tem relógio de 1 milhão, vão estar dizendo aqui. Aí você pega aquele relógio caro e entrega no banco. Aquilo ali é um é uma garantia que você vai chegar com o pagamento. Então os dons espirituais é um penhor, é um adiantamento do que nós vamos gozar no século futuro. A pessoa está com câncer. A pessoa está com câncer. E a igreja ora, o pastor ora, ou qualquer... Vamos já ver quem é que pode orar. Pastor, quem é que pode orar para Jesus curar? Vamos já chegar lá. Ou o pastor, ou qualquer pessoa ora. O que é que acontece, irmão? E a pessoa é curada. Ela já recebeu um pedacinho adiantado do século futuro. Aquilo ali já representa a ressurreição. Aquilo ali já representa o corpo glória, é um pedacinho, é um adiantamento. Por exemplo, quando Deus fala na igreja, que a gente ouve a voz de Deus na igreja, que a igreja estremece, que a igreja se alegra, que o fogo pega quando Deus fala, que a igreja abala no poder, até o prédio abala, os corações abalam. O que é aquilo? É um pedacinho das virtudes do século futuro. Uma palavra revelada pelo Espírito Santo, uma explicação da Bíblia que abre o céu, que mostra, que esclarece os corações. O que é aquilo? É virtude do século futuro. É um pedacinho do céu que já está vindo adiantado para a terra. Irmão, não é gostoso isso? A gente pode desprezar esse penhor? A gente pode desprezar esse adiantamento? Não, irmão, não podemos desprezar. A Bíblia diz que são poderes do século vindouro, ou virtudes do século vindouro, ou o que mais na Bíblia viva? Forças poderosas do mundo que está para vir. Forças poderosas do mundo que está para vir. Poderes do mundo vindouro, glória a Deus. Jesus, mande esse poder do mundo vindouro, mande esses dons do mundo vindouro para cá, agora. Aleluia. Em outras palavras, quando o culto é bom, quando Deus fala, quando Deus cura, quando Deus batiza, o que é que os crentes antigamente diziam? Hoje ou a terra subiu, ou o céu desceu. O céu se misturou com a terra. Recebemos virtudes do século futuro, poderes do mundo vindouro. Aleluia! Estevão tinha a cara de anjo. Estevão já estava com a cara de anjo. Esteve cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que o rosto dele brilhava como o rosto de um anjo. Já leram esse versículo? Com o rosto de um anjo. O porquê? Porque ele já estava recebendo um adiantamento do céu. Ele já estava recebendo um adiantamento do céu. E eu já estive em culto e vi crente. Há muitos anos eu vi crente com o rosto transfigurado. Não parecia mais rosto de gente que estava nessa terra. Parecia com o rosto de gente que já tinha ido para o céu. Aleluia!
Ó Espírito Santo, faze isso. Ó Espírito Santo, faze isso. Ó Espírito Santo, traz-nos virtudes do século futuro. Por que Jesus cura? Jesus cura porque a cura, ela está inserida no pacote da salvação. Existe a cura plena. Quando é que vai haver a cura plena? Que nós vamos nos ver livres das enfermidades, das mazelas, das doenças. A cura plena. Quando será a cura plena? Depois do arrebatamento. Aí a cura plena, porque o que é mortal vai se revestir de quê? E o que é corruptível? Então vai haver uma cura plena. Mas enquanto não chega essa cura plena, o Senhor nos dá algumas amostras grátis. Por que é que Jesus cura? Porque no Calvário, Jesus comprou não só a salvação da nossa alma, mas também comprou cura para nós. Vamos ver isso em Isaías 53:4. Isaías 53:4 e Mateus 8:17. Isaías 53:4, Mateus 8:17. Verdadeiramente ele tomou sobre si as vossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verdadeiramente ele levou sobre si o quê? As nossas o quê, irmãos? E as nossas dores levou sobre si. No Calvário, Jesus levou não só o pecado, mas levou também as dores, levou também as enfermidades. Isso vem em Mateus 8:17, o cumprimento dessa profecia, 700 anos antes de Cristo, em Mateus 8:17. Para que se cumprisse... Leia o versículo anterior, 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Agora vem aí o extremo. A teologia da confissão positiva, que é uma heresia, ela diz que, baseado nesse versículo, quem é crente não adoece. A teologia da confissão positiva, que é prima legítima da teologia da prosperidade. Ela diz que crente não adoece porque Jesus levou as enfermidades. Sim, Jesus levou a enfermidade, levou também o pecado. Levou ou não levou? Mas quando é que nós vamos nos ver livres totalmente? Quando é que nós vamos nos ver livres totalmente do pecado? Após o arrebatamento. E quando é que nós vamos nos ver livres totalmente da doença? Após o arrebatamento. Enquanto estivermos aqui na terra, o Senhor não vai curar todos. Não é que Ele não possa. Ele pode curar o mundo inteiro. Agora vamos para a Bíblia. Quando Jesus, eu não vou ler porque vocês conhecem de cor. Quando Jesus chegou no tanque de Betesda, quantos doentes haviam ali? A Bíblia diz que havia uma multidão. Uma multidão. E lá no meio da multidão tinha um aleijado, um paralítico que já estava com 38 anos de paralítico ali na beira do tanque, esperando o movimento das águas, que os estão dizendo por aí afora que aquilo ali é lenda. Irmão, repreenda em nome de Jesus. Tem nada de lenda. É fato. Fato verídico, bíblico, espiritual. E Jesus, a Bíblia diz que havia, vamos ver aí, por favor, vamos ler. São João, capítulo 5, versículo 1. São João, capítulo 5, não está no script, mas é bom para o aprendizado. São João 5, 1. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão. Quantos enfermos haviam? Quantos enfermos haviam?
Grande. Grande o que, irmãos? Multidão. Prossiga. Cegos, coxos e paralíticos esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo no tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Prossiga. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Espera aí, quantas pessoas haviam ali cegos, mancos e aleijados? Quantos? Grande multidão. Quantos Jesus curou naquela manhã? Um. E por que Jesus não curou todos? Chama-se soberania de Deus. Ele carregou a doença. E na eternidade não vai haver doença. Ele carregou o pecado. E na eternidade não vai haver pecado. Mas enquanto nós estivermos na terra, nós estamos sujeitos ao pecado. E sujeitos à enfermidade. E ele cura uns e outros não. Misteriosamente. E você não fique de bico comprido. Porque não foi curado. Eu estou com muitos anos de ministério e eu já vi isso. Uma vez eu estava em casa, a irmã Vaninha, estávamos com o Oscar, a irmã Zezé, que já dorme no Senhor. Chegou, a gente estava tomando café para ir para a igreja. Chegou um casal a pé, atravessou Delmiro Gouveia todo. E chegaram lá e bateram na porta, a gente abriu a porta. Era um casal crente com uma criança no braço, a criança morta praticamente. A mãe e o pai chorando. O que foi que houve? Disse: o menino estava doente no hospital e não tem mais onde furar, o menino para colocar remédio e soro. O menino está só arquejando e o médico mandou morrer em casa. Naquele tempo era assim, né? E nós viemos do hospital, era o outro lado da cidade, para o senhor orar e ungir. Chorando o pai, chorando a mãe, e o menino fazendo assim, ó, só o pescoço, parecia um dedinho, só a cabeça, magérrimo, e fazendo assim, ó. Já dando o último suspiro. A minha fé foi lá para baixo. Mas aí estava o irmão Oscar, ele era presbítero. Aí eu digo: irmão Oscar, unja essa criança. Irmão, fizemos uma oração, o fogo desceu, a criança foi ungida e foi para casa. Cortando a história, esse menino está vivo até hoje, é um homenzarrão enorme. Glória. Aí eu fiquei, obreiro novo, fiquei animado. Eu digo: olha, agora eu já sei. Mas, irmão, para a sua prova, na outra semana nós estávamos na escola dominical, chegou uma mulher com uma criança no braço. Uma mulher nova, uma criança no braço, sentada na escola dominical. Aí, chorando: o que é que esse menino tem? Não, meu filho está morrendo. Eu lembrei que Jesus curou o menino na outra semana. Eu disse: se preocupe não, que seu filho vai ficar curado agora. Obreiro novo sem experiência. Porque Jesus curou o outro, eu pensei que Jesus curava todo mundo. Aí, a irmã Vaninha dando aula na sala, a sala funcionando, aí eu chamei uns irmãos, oramos, ungimos o menino, e eu disse: olha, a senhora vá sentar na classe da minha esposa ali, da irmã Vaninha. Ela era uma mulher prostituta, era uma pessoa de vida livre, muito aflita, muito chorosa, e muito pobre, coitada, e ficou na classe da irmã Vaninha assistindo. E tem uma irmã que ela deve estar me ouvindo lá em Delmiro Gouveia, a irmã Elisângela. Era uma jovenzinha, hoje é uma senhora casada, acho que talvez já seja avó. Irmã Elisângela era uma jovenzinha. E eu digo: Elisângela, tome conta da criança dessa senhora, enquanto ela assiste a aula com a irmã Vaninha. E a Elisângela pegou a menina, botou no braço, ficou balançando. Aí olhou. E chegou no púlpito e disse: pastor Isvaldo, a menina morreu. E, cala a boca. Deixa terminar a aula.
Aí, quando terminou a aula, eu digo, fique balançando. E ela ficou balançando a defunta, glória a Jesus. Aí ficou lá balançando a defunta. Quando terminou, aí a mulher veio buscar a menina, né, pensando que ela estava curada. Eu digo, olha, fique triste não, que Jesus levou sua criança para o céu. A mulher, meu Deus. Eu digo, fique quietinha que eu dou o caixão. Aí chamei irmão Silvino, digo, vá com ela na casa funerária. Um a gente orou, Jesus curou, e o outro orou, morreu. É mistério, não é, irmão, as coisas de Deus? Mistério. Então o Senhor não cura todo, ninguém, não vá prometer cura a ninguém. Diga assim, eu vou orar. Se Ele quiser curar, Ele cura. Cura ou não cura? Mas você não pode. Tem gente que diz, venha para frente que todo mundo vai ser curado. Isso chama-se irresponsabilidade. Porque alguém vai se decepcionar ou mandar tirar o remédio. Vocês já ouviram dizer, olha, tira o remédio, Jesus lhe curou, tira o remédio. Não faça isso. Que você pode ser culpado de, como é que chama-se, doutor Múcio? Não é falsa medicina, é negligência, induzir o povo ao erro, à negligência de responsabilidade. É uma omissão, né? Uma omissão, não é? Não, senhor, não mande ninguém parar de tomar o medicamento, é uma irresponsabilidade, é uma irresponsabilidade. Ore e deixe Deus fazer como Ele quiser. Agora que Ele cura, Ele cura. Vocês dizem amém em nome de Jesus? Agora, não cura todos, porque no tanque de Betesda havia uma multidão e o Senhor só curou um. Então, pense nisso. Os dons espirituais são desse jeito, operam desse jeito. É quando o Senhor quer, com a quem Ele quer e como Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, irmãos, os milagres, eles atestam a doutrina. É para sinal de que a palavra é verdadeira. Geralmente os missionários, eles têm o dom de cura. Porque o dom de cura, o dom de milagre, o dom de maravilha, ele abre a mente das pessoas para o Evangelho. Abre a mente das pessoas para o Evangelho. E atestam que o Evangelho é a verdade. Vamos ver São João 20, 30 e 31. São João 20, 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Os milagres são sinais para levar as pessoas a crerem em Cristo como Salvador. Verdade. Eu já vi pessoas que não eram crentes e receberam o milagre sem ser crente, e depois que receberam o milagre, creram que Jesus era o Salvador. Em Palmeira dos Índios, eu já contei aqui do irmão Antônio, que já dorme no Senhor, que ele era muito idólatra, e ele sofria do coração, desenganado pelo médico, e o Senhor o curou em uma cruzada ali em Palmeira dos Índios. E depois que ele creu, depois que ele foi curado, ele aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Os sinais são feitos para que creiais. Para que creiais. Então, quando se vai abrir um trabalho, o obreiro que vai abrir trabalho, o obreiro que vai pregar o Evangelho, ele precisa ir munido. Por que é que os apóstolos tinham tantos milagres? O milagre era uma forma de convencer. O milagre era uma forma de abrir os olhos das pessoas. Pastor, e existe milagre na idolatria? Existe. Agora, pastor, como é que faz? Porque o que Deus faz acontece em ambientes não cristãos, em ambientes de paganismo, acontece. Pastor, me explique na Bíblia como é que acontece. Porque a minha avó foi curada com uma estátua
de São Birimbau. Glória a Deus. Ela fez uma promessa com São Birimbau e foi curada. Pode acontecer? Pode. Duas coisas. Ou Deus teve misericórdia daquela pessoa pela ignorância. Não sabia disso, que Deus pode ouvir a pessoa? A pessoa pensa que foi São Birimbau que fez o milagre, quando na realidade foi Deus que fez o milagre. Deus pode fazer isso. Mas também o inimigo das nossas almas pode enganar as pessoas com milagres diabólicos. Na Bíblia tem essa verdade? Tem. Em Êxodo. Não está no script, mas vamos abrir a Sagrada Escritura em Êxodo, capítulo que fala das serpentes da vara de Moisés, capítulo 4, eu acho. E a serpente de Moisés e as serpentes dos magos. Não é 4, não. Que fala sobre que Moisés jogou a vara no chão e virou uma serpente, e os magos de Faraó também. Não, mas já na presença de Faraó, não. Na presença de Faraó. Muito bem. Êxodo 7, 8. Obrigado. Leia 7, 8 em diante. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando Faraó vos falar, dizendo: fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. Olha aí. Moisés jogou a vara que Deus deu a ele e a vara se transformou em serpente. Foi assim ou não foi? Aí Faraó chamou os feiticeiros. Faraó chamou os magos e disse: olha o que foi que Moisés fez. E misteriosamente os magos também fizeram suas varas se transformarem em serpentes. No mundo espiritual existe muita coisa, irmão. No mundo espiritual existe muita coisa. O diabo faz coisas enganosas, terríveis. Agora aconteceu uma coisa interessante. Glória a Deus. Versículo 12. Porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Pronto. Aleluia, dá uma glória para Jesus, igreja. Mas o que é que o Espírito Santo está mostrando aqui? Que na idolatria, na feitiçaria, existe aparentes milagres também. Porque dizia Santo Agostinho que o diabo é o simius imitatio Dei. O que quer dizer isso em latim? Simius imitatio Dei quer dizer, simius em latim é macaco. Simius imitatio Dei quer dizer que Satanás é o macaco imitador de Deus. Tudo que Deus fez e tudo que Deus faz, o diabo quer imitar. Só que a vara de Arão engoliu as serpentes fabricadas por Satanás. Irmão, é muita coisa nesse mundo, irmão. Lá no Rio Grande do Norte, tem uma cidadezinha do interior, não sei se é um povoado, que disse que aparecia um galo de noite cantando num lugar onde não tinha casa, não tinha nada, um mal-assombro de um galo cantando. E o povo da região depois fez de uma serra um galo bem grande. Se você for, você procura o galo do Rio Grande do Norte, você procura no Google. Irmão, e tem gente que faz promessa com esse galo. Faz promessa com esse galo e diz que alcançou. Qual é o seu santo? Meu santo é São Galo. E eles dizem que alcança milagre de São Galo.
Está lá na serra um galo velho feio assim. Os irmãos estão entendendo? Por que acontece isso? E eles juram que receberam o milagre do galo. Por quê? Uma cruz na beira da estrada, uma cruz. Quem foi que a pessoa orar a uma cruz? E eles dizem que aquela cruz faz milagres. Não é? Dois pedaços de madeira cruzados. Meu irmão, e o que é isso? É porque a Bíblia diz que Moisés fez virar uma serpente e os magos, o que, irmãos? Fizeram também. Milagres falsos. Milagres imitações, porque Santo Agostinho dizia que o diabo é o simius imitatio Dei, é o macaco imitador de Deus. Ele imita Deus. Ele quer imitar, só que a serpente que ele fez vai ser destruída, não tem prevalecimento. Agora, só para vocês rirem. Isso aqui é para vocês rirem, para quebrar o gelo. Diz que o diabo estava olhando Deus criar as coisas. Não está na Bíblia, não, viu? Não vai pregar por aí fora, não. Diz que o diabo estava olhando Deus fazer as coisas, e Deus fez a cobra. Quando Deus fez a cobra saiu bem ligeiro. O diabo disse: mas rapaz, Deus fez um negócio desse. Espera aí, eu vou fazer um negócio que ande mais ligeiro do que o que Deus fez. Aí o diabo fez um negócio assim, parecendo uma cobrinha, e encheu de perna. Botou não sei quantas pernas. Quando soltou, era um emboá. Diz que o emboá não foi Deus que fez, não, foi o diabo. Mas a conversa foi Deus quem fez o emboá também, irmão. Né? Mas que o diabo foi imitar Deus e disse: olha, Deus fez uma correr sem perna e correu, eu vou fazer uma com muita perna. Aí foi pior que enganchou na outra. Então, meus amados irmãos, vamos adiante, vamos aprender. É só para vocês rirem um pouco. Pastor Oswaldo, quem pode orar por milagres? Quem pode orar por milagres? Quem pode orar para Deus curar os enfermos? Quem pode? Primeiro, o alto clero. O alto clero da igreja. Quem são? O alto clero da igreja são os pastores e os presbíteros. Estes têm a liberdade de ungir com óleo. A Bíblia diz: está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele ungindo com óleo. Irmão, essa prerrogativa de ungir com óleo é do clero alto, presbíteros e pastores. Evangelistas, presbíteros e pastores. Não vá comprar, toda livraria vende óleo. Tem crente que todo mês vai comprar um vidro de óleo na livraria que ele unge todo mundo. E o pior, unge carro, unge chave, unge moto, unge bicicleta. Irmão, unge panela de barro. Meu irmão, a Bíblia manda ungir somente os enfermos. E a Assembleia de Deus não pode sair dos trilhos das Escrituras. Não ungimos carro, não ungimos moto. Uma vez o irmão chegou para mim e disse: pastor, eu comprei uma moto nova, unge a minha moto. Eu digo: ela está doente. Glória a Jesus. Glória a Deus, né, irmão? Eu não vou ungir uma moto, que moto não adoece. Ungir é enfermos. No Novo Testamento, nós nos seguimos pelo Novo Testamento, só se pode ungir enfermo, e só quem pode ungir é presbítero. Presbítero. Já existem algumas igrejas ungindo pastores na hora da consagração, ungindo com óleo pastores. Não tem fundamento no Novo Testamento. Para ungir um pastor no Novo Testamento, ou um evangelista, ou um diácono, ou um presbítero, é com o que, meus amados irmãos? Imposição de quê, irmãos? Mãos. De mão. Pois já tem igreja nossa, pelo Brasil afora, que quando vai consagrar os pastores, ungir. Uma vez eu fui em uma dessas convenções e me deram um vidro de azeite. E eu tive que passar na testa de um deles. Mas não tem fundamento bíblico. Eu digo: eu te curo em nome de Jesus. A Bíblia, aquelas unções do Antigo Testamento já cessaram. No Novo Testamento só existe uma unção com óleo: é enfermos. Está alguém entre vós enfermos? Chame os presbíteros. Não são as irmãs do círculo de oração, nem os irmãos, não, os presbíteros.
Presbítero, evangelista, pastor pode ungir, mas todo mundo não. Não compre óleo para andar ungindo, que você não tem autoridade para isso. Agora, pode ser o alto clero, pode ser o baixo clero, que são os diáconos. Os diáconos, eles podem orar também. Um exemplo na Bíblia de um diácono que não era presbítero, não era pastor, mas fez milagres extraordinários. Quem sabe dizer um diácono na Bíblia que fez milagres extraordinários? Filipe. Estevão. Vamos ver isso em Atos, capítulo 6. Ele não era pastor, nem era presbítero. Era um diácono. Capítulo 6, versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão, diácono, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes, o que, irmãos? Sinais. Sinais entre o povo. Sinais. Um diácono, ele pode orar pelos enfermos. E ele pode ungir se o seu pastor, o que, meus amados irmãos? Autorizar. Você é autorizado pelo seu pastor, você pode fazer tudo. Agora, por sua conta, você não pode fazer. Pastor, e então só pode orar pelos enfermos presbíteros, pastores e diáconos? Vamos para Mateus, ou melhor, Marcos 16 e 17. São Marcos 16 e versículo 17. E estes sinais seguirão aos que creem. Pronto, para aí um pouquinho, volte. E estes sinais seguirão aos que crerem. Eu quero saber quem foi que creu que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Estes sinais seguirão aos que crerem. Primeiro, em meu nome, expulsarão demônios. Olha aí, irmão, se você se topar com um demônio na rua, não vou chamar o pastor. Não, você mesmo. Não traga para mim não, traga para mim uma galinha gorda. Se você é crente e está em comunhão com Deus, você pode expulsar demônio. Aqui não fala de diácono, nem de presbítero, nem de evangelista, nem de pastor, nem de missionário, nem de pastor presidente. Aqui diz: estes sinais seguirão aos que crerem. Glória a Deus! Desde que você esteja com a vida no altar de Deus, você pode expulsar demônios. O que mais? Falarão novas línguas. É a evidência do batismo no Espírito Santo. É para quem crê. Qualquer crente pode receber o batismo no Espírito Santo e falar novas línguas. O que mais? Pegarão as serpentes. Espera aí, cuidado, porque Deus não está mandando você sair atrás de cobra por aí afora. Nos Estados Unidos, irmão, nos Estados Unidos, tem seitas, ainda hoje, dizendo-se pentecostais, que tem o culto com as serpentes. Se você colocar na internet, você vai ver. Eles, para dizer que tem fé em Deus, eles pegam cascavel, pegam cobras terríveis lá dos desertos da América do Norte, e no culto eles começam pulando, dizendo que estão se alegrando com as cobras, e botam a cobra no pescoço, e de vez em quando um cascavel, pá, morde um e ele cai ciscando. Já morreram várias pessoas, porque eles dizem que a Bíblia diz: pegarão na serpente. Meu irmão, não é que você deve andar procurando serpente, é pegar acidentalmente. Como aconteceu com Paulo. Quando Paulo chegou na ilha de Malta, quem está lembrado quando Paulo chegou na ilha de Malta? Estão lembrados? Ele estava procurando cobra? Ele estava atrás de serpente? Ele estava botando lenha onde? No fogo. Quando ele pegou uma lenha, tinha uma víbora enganchada no pau, e a víbora mordeu Paulo. Foi um incidente, foi um imprevisto. Então, não é que você deve andar atrás de serpente, não é? Glória a Deus, onde é que tem um buraco de uma cobra para botar a mão? Não, faça isso não. Isso aí só vai acontecer no milênio.
que a Bíblia diz que no milênio a criança colocará a mão na toca da cobra do basilisco, que não lhe fará dano algum. Mas hoje, eu não bote não a mão no buraco da cobra, que ela lhe pega e morde e o veneno passa. Jesus, quando disse pegarão nas serpentes, ele falou de possíveis incidentes. Glória a Deus! Como também se beberem alguma coisa mortífera. Não significa, eu vou comprar 1.080. Jesus disse, se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Espera aí, ô seu Zé, me dê aí chumbinho. É tiro e queda. E você não vai dizer que foi Jesus o culpado, não, que foi sua doidice. A Bíblia diz beber coisa mortífera por incidente ou alguém maldoso. Aconteceu isso aqui no ministério. Sua avó me contou, irmã Maria Augusta. Ela me contou que aconteceu ali na região de Chechel, entre Chechel e Colônia. Um marido, a família aceitou Jesus, a mulher e os filhos aceitaram Jesus. Ou foi o homem que aceitou Jesus, não sei. Eu sei que alguém da família, ou foi a mulher que botou veneno. Uma irmã que envenenou os dois irmãos. Uma mulher botou veneno no feijão para dois irmãos comerem. A irmã de sangue, porque os dois irmãos aceitaram a Cristo, ela botou veneno no feijão para eles comerem. E quando eles começaram a comer, começaram a passar mal, o pastor Teodorico Branco, quem conheceu aqui? Será que ainda tem? Alguém conheceu? Está ali, o irmão Elias conheceu o irmão Teodorico. Irmão Teodorico vinha montado num jumento. Deus mandou ele fazer uma visita a essa família, sem nem sonhar o que estava acontecendo. Quando ele chegou, eles estavam bolando no terreiro, já envenenados, bolando e jogando sangue. Pastor Teodorico vinha, tirou o chapéu de cima do jumento, fez a oração. E quando ele terminou de fazer a oração, os dois rapazes estavam curados, para a glória de Deus. Aleluia! Glória! Fato comprovado, fato visto, não é lenda. Pessoas testemunhas viram e me contaram no começo da minha fé. Então não significa que você deve andar atrás de veneno. Significa se por um incidente, por um acidente ou incidente, você chegar a ser envenenado, no poder da oração, Deus pode neutralizar a força do veneno. Mas não vá sair bebendo veneno nem andar atrás de cobra, de serpente por aí afora. Não, isso é insensatez. A Bíblia diz, não tentarás Senhor teu Deus. É tentar Deus, vou pegar Deus para o Senhor me livrar. Não. Se você vê uma cobra, corra. Glória a Jesus, né? Nenhum apóstolo fez isso, nenhum apóstolo bebeu veneno, nenhum apóstolo andou atrás de cobra, mas a Bíblia diz que Paulo pegou nas varas, né? Pegou nas vides secas, e quando ele pegou de uma vide, a cobra o picou na mão, mas ele não morreu, porque o poder de Deus neutralizou o veneno da serpente. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? É bom falar essas doutrinas, irmãos? É bom entender essas doutrinas ou não é? Para dar resposta a alguém. Glória a Deus nas alturas. Então a Bíblia diz, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E agora? Todo mundo leia, 1, 2, 3. E vão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem são esses que têm esse direito? Estes sinais seguirão a quem, meus irmãos? Qualquer crente pode orar pelos enfermos? Pode ou não pode, irmão? Pode impor as mãos? Imporão as mãos sobre os enfermos. Jesus não só cura com óleo, não. Você impondo as mãos, Jesus cura também. Aleluia! Pastor, mas eu, como diz José, sou pequeno, sou fraquinho. Ele usa os fraquinhos e ele usa os pequenos também. Então, como eu estava dizendo a vocês, do alto clero ao mais novo crente, do alto clero da igreja ao mais novo crente, Deus quer usar suas mãos para fazer maravilhas e sinais. Aleluia. Tenha medo não. Você que trabalha numa casa de família, e você que é uma pessoa doméstica, ou você é um jardineiro, você é um motorista, você trabalha na casa de gente rica, ou na casa de quem quer que seja, ou um colega de trabalho que está doente, fulano, olha, Jesus prometeu curar. Eu não lhe prometo curar não, mas você quer que eu ore? Ore.
Ore, faça a oração, impõe a mão na cabeça da pessoa, lá no trabalho, lá na sua patroa, o seu patrão, o filho do seu patrão, a filha da sua patroa. Ore, que Deus quer manifestar a glória dele. Ele quer mostrar que ele é Deus e que ele existe e que ele está vivo. Estes sinais seguirão aos que crerem. Você é crente, você é um sacerdote de Deus. Na nova aliança, todo crente tem o poder sacerdotal para pregar o evangelho e para fazer oração pelas pessoas. Aleluia. Então, irmãos, fica aqui essa doutrina. Na próxima terça, se Deus quiser, nós vamos aprender as lições do capítulo da cura do aleijado da Porta Formosa. Mas eu não poderia entrar no assunto, já está pronta a doutrina, já está aqui, mas eu tinha que dar esses preâmbulos para que nós entendêssemos o que é cura. Eu tenho certeza que quem assistiu a esses cultos ficou bem doutrinado sobre a cura divina. Jesus ainda cura ainda hoje? Os dons espirituais cessaram? Não. Sim ou não? Não. Agora tem tempo que é mais e tem tempo que é menos. Isso pertence à soberania e não tem explicação, irmão. Não tem explicação. Não tem explicação. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus com o hino 7. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 7 da harpa.